Pensar um pouquinho na palavra do Senhor, naquilo que Deus falou ao meu coração e que quero que também fale ao seu coração. Essa noite nós vamos pensar sobre o tema: equilibre a balança espiritual da sua vida. Vamos repetir juntos? Equilibre a balança espiritual da sua vida. Hoje, irmãos, eu estava pensando, em algumas coisas para a mensagem. E eu me fiz uma pergunta, sobre quais os temas que eu mais tinha pregado aqui na igreja. Esse ano, eu sempre gosto de fazer isso. O ano passado, eu tenho todas as minhas mensagens, catalogadas e salvas. Eu não tinha feito isso ainda esse ano. E pensei, sobre o que eu tenho pregado? Domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira. E aí eu fiz um levantamento, eu até postei no grupo da igreja. Foi isso, Francione? Já são... do dia da quarentena, irmãos, desde o dia 18 de março, que nós começamos o distanciamento social, para cá, foram 21 mensagens, tanto domingo à noite, como os estudos de quarta-feira à noite. E eu estava olhando, coloquei numa folha todas as temáticas, que eu já preguei aqui, nas quartas e nos domingos, e eu cheguei a uma conclusão. Presta atenção: 90% das mensagens e dos estudos que eu preguei e que nós estudamos, elas estão relacionadas ao tema do fortalecimento espiritual. Foram mensagens que eu preguei, que o Senhor ministrou, que nós estudamos, para que eu e você pudéssemos lutar para permanecermos firmes na fé, para que nós não caíssemos, E somente, irmãos, eu fiquei um pouco triste com isso, somente 10% das mensagens que pregamos nesta quarentena, enfatizaram a obra redentora de Jesus, a salvação e a expectativa da eternidade com o Senhor. Bem pouquinho, eu fiquei imaginando, eu tenho convicção, irmãos, da importância de edificar a igreja, de buscar o fortalecimento do rebanho. Eu prego aqui para que você possa continuar firme. Eu tenho convicção de que isso é importante, mas ao analisar para o nosso momento específico aqui, eu acho que a nossa balança está desequilibrada, Francione, E mais que isso, você fala assim: não, tudo bem, pastor, as mensagens têm sido maravilhosas, edificantes, tenho gostado, irmãos, mas Deus me levou para um texto na palavra, e olha como Deus é maravilhoso. O texto ele vai mostrar justamente isso, que precisa haver um equilíbrio. Como assim, pastor? Que equilíbrio? É engraçado, irmãos, como a gente luta tanto para permanecer em Cristo, que pouco estamos nos empenhando para que pessoas possam realmente conhecer a Jesus, possam realmente ser alcançadas pelo amor de Deus, para que pessoas venham ao arrependimento e entregar suas vidas ao Senhor. Nós precisamos falar mais e viver mais a nossa missão. Parece que nós estamos muito focados em nós, preocupados. É importante preocupar, sim. Você precisa lutar para ficar firme e constante no Senhor, ler todo dia a palavra, orar, buscar. Mas me parece que a balança espiritual da nossa vida, e o que eu estou chamando aqui de pesos da balança, irmãos, são duas áreas das nossas vidas espirituais. A primeira área é a área nossa, onde nós buscamos o nosso fortalecimento, onde nós buscamos o nosso próprio crescimento espiritual. E o outro peso da balança é o cumprimento da nossa missão em Jesus. Eu tenho a impressão, irmãos, que a nossa balança ela está assim, presta atenção. Eu tenho a impressão, só por observar nossas mensagens, que essa balança está desequilibrada. E olha, se não tiver assim, irmãos, misericórdia, Cuidado, irmãos. Sobre isso eu quero falar com a gente hoje, com você. A palavra falou comigo já. Eu queria falar com a gente sobre isso. Equilibre a balança da sua vida espiritual, a sua busca pessoal com Deus e o cumprimento da missão. Está bem claro na palavra de Deus a nossa missão. Marcos 16:15 vai falar: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19 e 20 fala para nós irmos e fazermos discípulos. Atos 1, versículo 8 fala que
quando vier o Espírito sobre nós, e ele já veio, tá? Vocês serão minhas testemunhas. Missão de testemunhar, missão de pregar o Evangelho, a missão de fazermos discípulos. Meus irmãos, o mundo está um caos. Não sei se você observa, mas a gente não tem nem coragem de assistir televisão mais, porque se na pandemia é um caos, e ainda aqueles poucos canais que não falam só de pandemia, também é um caos, porque vai falar da crise financeira, vai falar de roubos, de morte, de criminalidade. O mundo está vivendo um caos, as pessoas estão sem rumo, meus irmãos, estão sem foco, elas estão vazias, estão oprimidas, sem expectativa de um futuro. E agora, diante dessa pandemia, a coisa está muito pior. As incertezas se tornam ainda mais, latentes, ainda mais reais na mente, nos corações das pessoas. E você sabe por que nós não conseguimos, muitas vezes, cumprir a nossa missão e fazermos a diferença na vida das pessoas? Porque nós estamos com o foco, muitas vezes, somente em nós mesmos. Nós precisamos amar as pessoas. Deus nos fez para, além de ter um relacionamento com Ele, mas amarmos as pessoas. Se existe um propósito, nós já falamos aqui da nossa missão, é amarmos as pessoas com o amor de Deus, para fazermos a diferença na vida delas, meus irmãos. E mais do que isso, cumprimos a nossa missão. Sabe por quê? Eu fico pensando, Francione, que, cara, se 90% das nossas mensagens, você que está em casa, já falei isso para você, são para o fortalecimento, e eu olho para os irmãos, Francione, e os irmãos não estão tão fortalecidos assim, Francione. Está esquisito, irmãos, alguma coisa está errada. Mas foi isso que Deus falou ao meu coração, para falar para a gente nessa noite, para todos nós, eu me incluo nisso. Porque se eu não equilibro a balança, que balança, pastor? Vou lembrar você de novo. A balança do fortalecimento pessoal e do cumprimento da missão. Porque se eu fico só querendo me manter firme, e o cumprimento da missão está lá embaixo, eu, na verdade, irmãos, não vou conseguir me renovar e me fortalecer como eu estou querendo e como Deus quer. Sabia disso? É verdade. É quando nós estamos cumprindo a nossa missão, quando nós estamos abençoando pessoas, amando pessoas, falando do amor de Deus, pregando, levando o Evangelho, é que também nós somos fortalecidos. É como se fosse assim, talvez você está se alimentando bem, nesse lado aqui, mas você não está gastando. Sabe os exercícios físicos? Né, Francione? Ei, Jesus, né? Os exercícios físicos. Está faltando esse exercício na nossa vida, o exercício do cumprimento da missão. Nós precisamos. Você quer renovar suas forças, queridos? Talvez você está pensando assim, mas meu Deus, eu não me sinto tão forte. Eu sei que eu preciso confiar no Senhor. Eu sei que eu preciso continuar firme, orando, buscando, mas eu estou tentando e não estou me sentindo forte. É porque do outro lado da balança, você não está conseguindo cumprir a sua missão. E isso faz com que a sua vida, a balança da sua vida espiritual, esteja desequilibrada. E você não vai conseguir se fortalecer de verdade no Senhor. É isso que Deus falou ao meu coração, e eu quero falar ao seu coração nessa noite. O que completa o fortalecimento na sua vida? O cumprimento da missão. O cumprimento da missão. Hoje eu quero usar um texto, quero que você abra a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Atos capítulo 16, a partir do versículo 11. Do versículo 11 até o versículo 34. Eu sempre falo, né? É um texto muito conhecido, mas se você ler a Bíblia, ele é conhecido para você também. Né? A história é quando Paulo está na cidade de Filipos. Tá? Ele está lá em missão, e nós vamos ler esse texto neste momento, em nome de Jesus. Atos 16, de 11 a 34. Diz assim a palavra do Senhor. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. E ali ficamos por vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio,
onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das mulheres que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela convidou eles, dizendo: Senhores, se vocês já me consideram uma irmã, uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. E aí eles foram para a casa de Lídia. Ainda ali em Filipos, versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. Cuidado, viu, irmão? Com essas adivinhações. É do capiroto. 17. Essa moça seguia a Paulo e a nós, e que ficava gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias, até que finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se para ela e disse ao espírito imundo que estava nela: Em nome de Jesus eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, ele a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça diante das autoridades. E levando-o aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido nem aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no interior da prisão e lhes prendeu os pés no tronco. 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, e os outros presos ouviam. À meia-noite, isso. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a espada para se matar, vendo que os presos tinham fugido, achando que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se aos pés de Paulo e disse: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e todos os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. É um texto conhecido para você que lê as Escrituras, onde Paulo está em Filipos, e ele tem essas experiências. Primeiro, lá na beira do rio, na conversão de Lídia. Depois foi para a casa de Lídia, ele e Silas. Depois, ainda ali em Filipos, expulsando aquela escrava, o demônio daquela escrava, daquela mulher, E depois este fato, onde foram presos e teve a conversão do carcereiro. Neste texto eu aprendo com Paulo e Silas uma grande verdade. E se você não lembrar de nada, irmãos, de nada, nessa noite, eu queria que você pelo menos lembrasse dessa frase que eu vou lhe falar neste momento. Qual é a verdade que aprendemos? A busca pelo fortalecimento espiritual e o cumprimento da missão precisam andar juntos, ok? A busca pelo fortalecimento espiritual e o cumprimento da missão precisam andar juntos. Lembra da balança? A busca pelo fortalecimento espiritual e o cumprimento da missão precisam andar
juntas, no mesmo nível. Todas as vezes que essa balança estiver pendendo mais para um lado ou para outro, nossa vida espiritual não estará bem. Nós não estaremos bem espiritualmente, você pode ter certeza. Pastor, e se a gente estiver só pregando o evangelho? Irmão, você vai se desgastar tanto, né? E você vai cair do mesmo jeito. Você precisa se fortalecer e cumprir a sua missão. Nós vemos isso, querido, nesses três episódios. Não sei se você reparou enquanto eu lia, se você reparou isso, né? Que a busca pelo aperfeiçoamento e o cumprimento da missão precisam andar juntas. Ó, por exemplo, o primeiro, né? Paulo e Silas estavam indo orar, chegaram na beira do rio, caçando lugar de oração, e ali tinha algumas mulheres, né? Eles oraram, não sei, começaram a conversar com as mulheres, começaram a pregar o evangelho. E aí então Lídia, né, aquela vendedora, sacoleira, né, mascate, como é que fala lá no Maranhão? Camelô? Como é que é, Francione? Né? Ela se converteu, irmãos, ela se converteu. Presta atenção, eles estavam indo fazer o quê? O que, gente, que ela estava indo fazer? Paulo e Silas foram na beira do rio para quê? Orar, para orar. Eles estavam indo para orar, buscar o quê? O fortalecimento espiritual, né? E lá, buscando fortalecimento, eles também se preocuparam em cumprir a missão, né? Em cumprir a missão. No segundo fato aqui, eles estavam indo orar e encontraram a mulher endemoniada e sobre o poder do Espírito que fazia adivinhações, e eles também expulsaram o demônio, cumpriram a sua missão. Lembra em Lucas 4, Jesus fala que ele recebeu o Espírito, né, para pregar as boas novas, libertar os cativos, pregar a libertação aos oprimidos e a proclamar o ano aceitável do Senhor. É a nossa missão também. O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você. É a nossa missão, libertar as pessoas, cumprimento da missão. Eles estavam indo orar, mas sabiam que para a sua vida espiritual continuar fortalecida, eles precisavam também cumprir a missão. E no terceiro episódio, Paulo e Silas, o que eles estavam fazendo, gente? À meia-noite, lá na prisão. O versículo 25 falou: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor. Isso fazia o que com eles? Fortalecia o espírito, oração, cantando louvores ao Senhor, fortalecendo, oferecendo. Mas, queridos, quando houve aquele terremoto, e eles saíram e viram aquele carcereiro que ia se matar, não faça isso, foi o que Paulo gritou. Por quê? Porque ele sabia que o cumprimento da missão era um objetivo real na sua vida. Então percebam que nós podemos ver justamente essa verdade, que a busca pelo fortalecimento espiritual e o cumprimento da missão precisam andar juntos. Por isso eu afirmo com certeza, irmãos, como igreja, nós estamos um pouco desequilibrados aqui na igreja. Sabia disso? Sim. Porque olho para mim, para a sua vida, olho para a vida dos irmãos, né, e vejo que nós estamos muito devagar no cumprimento da nossa missão. E aí eu olho, por isso que eu olho para as mensagens. Se 90% das mensagens que nós temos pregado aqui é para o fortalecimento, nós não vamos conseguir nos fortalecer, porque é princípio da palavra de Deus. Eu preciso cumprir a minha missão, é o exercício da fé. Ontem, lá no nosso culto jovens, lá pelo Google Meet, o Fran falou sobre isso. A fé sem obras, ela é morta. Não adianta, eu estou fortalecendo a minha fé, eu estou lendo, orando, mas o que você tem feito para abençoar as pessoas? O que você tem feito para levar o amor de Deus, para pregar o Evangelho? Se você ficar só aqui, irmão, e aí é engraçado, porque você vai entrar em crise, porque na sua cabeça você fala: meu Deus, eu estou orando, eu estou lendo, eu estou buscando, eu não sei o quê. É porque a balança não funciona, irmãos. Não é por acaso que o texto diz: Paulo e Silas iam orar, mas também estavam de olho na missão, no cumprimento da missão. E eu fico olhando, meus irmãos, né, como é que passou? Você avalia os irmãos? Eu avalio meus irmãos pela participação,
nas lives, avaliou pela participação nos PGs, né, a participação pelo Google Meet, a participação pelos momentos de oração, pelos feedbacks que eu tenho quando converso com os irmãos pelo WhatsApp, numa ligação, e eu posso afirmar isso. Na verdade, essa mensagem primeiro é para mim, porque é uma perda, Francione, que Deus deu primeiro em mim, né? Eu preciso proclamar mais o Evangelho, cumprir a minha missão. Tudo bem, Deus me chamou para ser pastor, e eu sou pastor dessa igreja local. Quero cuidar bem das minhas ovelhas, né? E você, se às vezes eu não consigo, me perdoe, mas esse é o meu objetivo. Eu luto para isso na minha vida. Só que, meus irmãos, eu como servo do Senhor, também preciso estar empenhado no cumprimento da missão. Eu preciso pregar o Evangelho, preciso buscar e lutar para fazer discípulos. Se eu não exercitar a minha missão, não vai adiantar eu buscar esse fortalecimento. É por isso, né, Mateus, precisamos voltar a pregar aqui sobre esse cumprimento, sobre o ID, sobre o discipulado. A gente precisa fazer isso. E você, irmão, agora eu preciso puxar na sua orelha, né? Às vezes, a gente até quer discipular, mas tem muitos irmãos aqui na nossa igreja que não permitem ser discipulados. Eu estou falando com você mesmo que está aí, viu? É você mesmo, né? Não é o Roberto não, você aqui do celular. Não, meus irmãos, tem muita gente. Às vezes eu converso muito com o Mateus, o Francione, quantas e quantas pessoas, a gente vai atrás, corre, as pessoas não participam, elas não vêm, só ficam esperando, meus irmãos. Não, você precisa entender a sua missão, de viver o discipulado, e nós vamos bater nessa tecla, mais e mais aqui, porque não adianta. E aí, nós chegamos talvez ao final do ano, não sei, daqui a um tempo, fala, meu Deus, a igreja não cresceu, os irmãos estão fracos, meu Deus, eu preguei 90% das mensagens para fortalecer esses irmãos, e eles não se fortaleceram, porque está faltando cumprir a missão. Se nós não fizermos isso, é como se nós estivéssemos aleijados, mancos. Essa é a grande verdade que esse texto me ensina. Talvez alguém possa questionar, mas pastor, nós estamos em tempos de pandemia, né? Vivendo o distanciamento social, como é que nós poderemos cumprir a nossa missão? Não dá para sair. Ah, meu irmão, não, essa não cola mais, meu irmão, não, essa desculpa não dá. Nós temos muitos mecanismos, muitas ferramentas que está à disposição, à nossa disposição, para cumprirmos as nossas missões. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você, só para te questionar um pouquinho. Por quem você tem orado para que Deus alcance com o seu Espírito Santo? Por que você tem orado todos os dias para que haja conversão no coração? Por quem que você tem orado, querido? É missão, né? Segundo, para quantas pessoas, amigos, familiares, vizinhos, você ligou essa semana que passou para demonstrar o amor de Deus? Quantas pessoas? Ah não, pastor, é porque está muito corrido. Uai, você não está no distanciamento social, irmão? Meus irmãos, eu estou aqui, mas falando com carinho para você, porque é um desafio para todos nós. Nós temos esse desafio de cumprirmos a nossa missão, pregarmos o Evangelho, lembrarmos das pessoas que estão ao nosso redor. Eu lembro-me que no início da pandemia, né, o nosso último culto aqui foi dia 15 de março, né? 15 de março, e a partir daquela semana a gente já decidiu que ia suspender as programações, e aí entramos na suspensão das atividades. Irmãos, eu fiquei aquele final do mês de março, porque eu também sou humano, né? E fiquei me perguntando, meu Deus, como é que vai ser? Eu fiquei pensando em todo o planejamento que a gente fez para o ano, e agora, e os irmãos? E os irmãos não têm internet, Francione, e agora e tal? Eu fiquei pensando aquilo, irmãos, né, nas dificuldades. Mas um dia, num dos meus momentos de oração na minha casa, Deus colocou no meu coração, ei, continua, ei, que você está aí? Ai meu Deus, o distanciamento social, a pandemia, ei! Foi o que nós pregamos domingo passado. Nós precisamos continuar, irmãos, avançando, né? E naquele dia eu lembro, lá no meu quarto, orando ao Senhor, o Senhor falou, ei, e aqui no seu condomínio?
Você mora no condomínio de sobrados geminados, parede com pessoas, que você vê ainda, apesar do distanciamento social. E essas pessoas aqui, você tem convivido com quais? Você tem pregado o evangelho? Tem orado por alguém? Tem se preocupado por alguém? Ah, irmãos, mas doeu aquele dia de manhã, né? Igual o menino que leva uma bronca, né? Falei, ai Senhor, não tenho, né? E eu comecei a conversar com a Carol, e nós decidimos orar por um casal lá no nosso condomínio, né? Falou, Senhor, aumenta a nossa amizade. E, irmãos, é só a gente falar com o Senhor, né? E logo a partir dali, irmãos, né, o nosso filho, João Vitor, começou com uma amizade com a filha do casal ali. A gente começou final de tarde, com a distância, né, irmãos? Vai lá, né, com a distância. A gente começou a bater papo, interagir, né? E orando, Senhor, nos dá a oportunidade de abençoar vidas, de levar o evangelho para essa família. Nos últimos dias, essa mulher tem se aberto com a Carol, falado sobre o seu casamento, sobre os problemas. Olha só, irmãos, se nós ficamos muito desconcentrados só em nós mesmos, ai, Senhor, lê, e a missão, igreja, e as pessoas que são ao nosso lado, elas precisam de Jesus. E eu fiquei, essa esposa desse rapaz compartilhou tantas coisas com a Carol. Eu falo, meu Deus, é isso. E aí a Carol já pôde começar a falar algumas coisas, a abençoar. Ontem à noite, né, até nos convidaram. Eu saí até correndo, né, do encontro lá com os meninos. A Carol também saiu correndo do PG. Eles tinham convidado a gente para jantar. E pastor, ele jantar na casa dos outros. Fomos, irmãos, nós fomos, né, com devido cuidado e tal, mas fomos. Ali no nosso condomínio, né? Pessoas que nós estamos próximos e conhecemos. E ali conversamos, ele falou sobre a vida dele, falei sobre a minha. Meus irmãos, isso é que vai completar o fortalecimento da nossa fé, cumprir a missão. Nós precisamos continuar orando por pessoas, investindo em pessoas, focados na missão. A igreja não existe só para estar fortalecendo os crentes, irmãos. Não! A igreja foi chamada para levar o amor de Deus, o evangelho, levar Jesus até as pessoas e aos corações. Meu Deus, irmãos. Fique tranquilo, irmãos. Eu vou continuar. Vai ter pregações de fortalecimento. Eu me preocupo com a sua vida, com a sua espiritualidade. Mas eu quero hoje falar isso para você. Como é que vai o cumprimento da missão na sua vida? Você tem se deixado ser usado pelo Senhor? Você tem sido um instrumento, uma ferramenta para abençoar pessoas, para alcançar pessoas? Como está a sua vida nesse aspecto? Para quantas pessoas você tem intencionalmente pregado a palavra de Deus? Não são as circunstâncias, queridos, que definem as nossas prioridades. Não são. Eu e você precisamos definir essas prioridades e colocarmos nessa balança que eu falei aqui para vocês hoje. Nós precisamos definir isso. Continuar, querido. O seu celular precisa ser um celular evangelista nesse momento. O seu Instagram precisa ser missionário nesse momento. O seu Facebook, Twitter, não sei se alguém usa Twitter aqui, mas enfim, você precisa continuar. O seu WhatsApp, querido, não, para com isso, saia daqueles grupos que não prestam, irmão. Use o WhatsApp, para de ficar passando fake news, viu? Isso é feio e é pecado também. Se você não sabe se é verdade a informação, para de ficar passando adiante. Vai pesquisar, meu irmão, a informação. Abençoe pessoas, não fica atrapalhando pessoas. E leve o amor de Deus. Nós precisamos cumprir a missão, queridos. Continuar. Não depende das circunstâncias. Ore por pessoas. Aqui na nossa sala da EBD, né, que nós não estamos tendo, mas tínhamos um cartão-alvo. Também distribuímos para os pequenos grupos. E aquelas pessoas do cartão-alvo, você continua orando por elas. Você continua mandando mensagens, incentivando elas, falando do amor de Deus. Nós precisamos, irmãos. Sabe por quê? A perspectiva que eu estou te dando essa noite aqui, não é nem de, para que o evangelho se expanda, para que outras pessoas creem em Jesus, né? Faltam 4 minutos, né? Beleza. Não é só isso, irmãos, mas é para o próprio fortalecimento da sua vida. Se você quer realmente ter uma vida constante com Deus, porque a nossa vida fica em altos e baixos, irmãos, com o Senhor, altos e baixos. Sabe por quê? Porque eu não cumpro a minha missão.
E se eu não cumpro a minha missão, eu fico sendo só um crente, né? Eu vou usar literalmente a minha vida aqui, um crente gordo, né? Salvo, sentado, satisfeito. Não, irmão, você vai cair uma hora, né? Por quê? Porque senão nós não cumprimos a missão. A nossa vida é incompleta no Senhor. E a minha oração essa noite é que o Senhor nos conduza o nosso coração nessa direção, e que essa semana ainda nós possamos olhar para a balança espiritual da nossa vida e falar: Senhor, o negócio está desequilibrado, eu quero cumprir a missão. Coloca pessoas no nosso coração, Senhor. Coloca pessoas no nosso caminho, pessoas na nossa mente, Senhor. Eu quero orar por pessoas, evangelizar pessoas, levar o Teu amor para pessoas que estão precisando, desesperadas.